Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam top das galáxias e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo 20 de 1 Samuel. Capítulo 2 de 1 Coríntios. Logo em seguida, o capítulo 5 de Lamentações e capítulo 36 de Salmos. Nessa ordem, é isso mesmo. Tem hora que dá um delayzinho assim, mas tá tudo certo. Então, capítulo 20 de 1 Samuel, antes de iniciarmos a leitura, vamos a um momento de oração. Fecha teus olhos. Deus bendito, Pai soberano, muito obrigada, Deus, por mais essa oportunidade de estudarmos, lermos, dedicarmos um tempo para ouvir a Tua palavra. Agradecemos por o Senhor estar falando conosco todos os dias, sempre que buscamos a Tua face e estamos lendo as Tuas Sagradas Escrituras, sempre que nos atentamos e nos permitimos, de certa forma, ouvir o Senhor. É verdade que o Senhor falar conosco independe da nossa atenção, independe do nosso querer, porque quando Tu queres, Senhor, Tu falas e não precisa ser solicitado ou coisa parecida. Muito obrigada por falar conosco apesar de nós, por nos instruir, nos corrigir, por nos inquietar também a estarmos diante da Tua presença. Obrigada, Pai, por não desistir de nenhum de nós. Obrigada por nos utilizar como meios de graça para espalhar, proclamar o Teu Santo Evangelho. Fala aos nossos corações, nos dá do Teu conhecimento, nos enche da Tua sabedoria preciosa, nos ajuda a te temer, ó Deus, e amar ao Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com tudo que possuímos e temos, que venhamos te amar acima de todas as coisas e que o Senhor seja a primazia em nossas vidas. É assim que nós choramos, Pai, e clamamos ao Senhor que fala aos nossos corações, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Capítulo 20 de 1 Samuel. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá, foi até o lugar onde Jonatas estava e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de seu pai que procura tirar minha vida? Jonatas respondeu: nada disso, você não será morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que então meu pai esconderia isso de mim? Não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: seu pai sabe muito bem que encontrei favor diante de você. Assim, ele resolveu que você não deve ficar sabendo disso, para não se entristecer. Mas tão certo como vive o Senhor e como você vive, Jonatas, há apenas um passo entre mim e a morte. Jonatas disse a Davi: farei tudo o que você quiser que eu faça. Davi disse a Jonatas: amanhã é a festa da lua nova, em que sem falta deveria assentar-me com o rei para comer. Mas deixe que eu vá embora, para me esconder no campo até a tarde do terceiro dia. Se o seu pai notar a minha ausência, diga o seguinte: Davi me pediu muito que o deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, porque lá será oferecido sacrifício anual para toda a família. Se ele disser, está bem, então este seu servo terá paz. Porém, se ficar com muita raiva, saiba que ele já decidiu me fazer mal. Use, pois, de misericórdia para com este seu servo, porque você me fez entrar em aliança no Senhor com você. Mas, se sou culpado, mate-me você mesmo, porque você me levaria ao seu pai. Então Jonatas disse: nada disso. Se eu de algum modo soubesse que o meu pai está determinado a trazer esse mal sobre você, acha que eu não avisaria você? Então Davi perguntou: quem irá me avisar se por acaso o seu pai lhe responder asperamente? Jonatas respondeu: venha, vamos ao campo. E eles foram. Jonatas disse a Davi: o Senhor, o Deus de Israel, seja testemunha. Amanhã, ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se houver algo favorável a Davi, eu lhe mandarei dizer. Mas se o meu pai quiser fazer mal a você, que o Senhor faça com Jonatas o que bem quiser. Se eu não o avisar disso e não o deixar ir embora, para que você siga em paz e que o Senhor esteja com você, como tem estado com o meu pai. E se eu, então, ainda vier
Use para comigo da bondade de Deus, para que eu não morra. Nem tampouco jamais afaste da minha casa a sua bondade, nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez aliança com a casa de Davi, dizendo que o Senhor vingue o inimigo de Davi. Jonatas fez com que Davi jurasse de novo pelo amor que lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Jonatas disse a Davi: amanhã é a festa da lua nova. Eles vão perguntar por você, porque o seu lugar está vazio. No terceiro dia, vá depressa ao lugar onde você se escondeu no dia do combinado e fique junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para aquele lado, como quem atira ao alvo. Eis que mandarei o moço e lhe direi: vá, procure as flechas. Se eu disser ao moço: olhe, as flechas estão para cá de você, tragas. Então venha, Davi, porque tão certo como vive o Senhor, você terá paz e nada há que temer. Porém, se eu disser ao moço: olha, as flechas estão mais para lá de você, vá embora, porque o Senhor manda que você vá. Quanto àquilo de que eu e você falamos, eis que o Senhor é nossa testemunha para sempre. Então Davi se escondeu no campo, e sendo a festa da lua nova, o rei se pôs à mesa para comer. O rei sentou-se à sua cadeira segundo o costume no lugar junto à parede. Jonatas ficou na frente dele, e Abner sentou-se ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi estava desocupado, porém naquele dia Saul não disse nada, pois pensava: deve ter acontecido alguma coisa com ele. Ele está cerimonialmente impuro, certamente está impuro. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Então Saul perguntou a Jonatas, seu filho: por que o filho de Jessé não veio comer nem ontem nem hoje? Então Jonatas respondeu: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. Ele me disse: peço que você me deixe ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade. E um de meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Portanto, se encontrei favor aos seus olhos, peço que me deixe partir para que eu veja os meus irmãos. Por isso, não veio à mesa do rei. Então Saul ficou irado com Jonatas e lhe disse: seu filho de mulher vadia e rebelde, você acha que eu não sei que você elegeu o filho de Jessé para a vergonha sua e para a vergonha de sua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem você estará seguro, nem seguro estará o seu reino. Por isso, mande buscá-lo agora, porque deve morrer. Então Jonatas perguntou a Saul, seu pai: por que ele deve morrer? O que foi que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. Com isso, Jonatas entendeu que, de fato, seu pai já havia decidido matar Davi. Por isso, Jonatas, com muita raiva, se levantou da mesa e, neste segundo dia da festa de lua nova, não comeu pão, pois ficou muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia insultado. Na manhã seguinte, Jonatas saiu ao campo no tempo combinado com Davi e levou consigo um rapaz. Então disse ao seu rapaz: corra e busque as flechas que eu atirar. O rapaz correu e ele atirou uma flecha que fez passar além do rapaz. Quando o rapaz chegou ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, Jonatas gritou atrás dele: as flechas não estão mais para lá de você? Jonatas gritou mais uma vez: vamos, depressa, não fique aí parado. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma, pois só Jonatas e Davi sabiam deste combinado. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava. Ele disse: vá, leve-as para a cidade. Quando o rapaz foi embora, Davi se levantou ao lado do monte de pedras e se prostrou com o rosto em terra 3 vezes. E beijaram um ao outro e choravam juntos. Davi, porém, muito mais. Então Jonatas disse a Davi: vá em paz, porque ambos juramos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre testemunha entre mim e você, e entre a minha descendência e a sua descendência. Então Davi se levantou e foi embora, e Jonatas voltou para a cidade. Capítulo 2 do livro de 1 Coríntios. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado.
E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a sua glória. Um dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da sua glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas. Mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Lamentações de Jeremias, no seu capítulo 5. Lembra-te, Senhor, do que nos aconteceu, considera e olha para a nossa desgraça. A nossa herança foi entregue a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai. As nossas mães são como viúvas, temos de comprar a nossa própria água, temos de pagar pela nossa própria lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço, estamos exaustos e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem, nós é que recebemos o castigo pelas suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós, não há ninguém que nos livre das suas mãos. Arriscamos a vida para conseguir o nosso pão por causa da ameaça que vem do deserto. Nossa pele queima como um forno por causa do ardor da fome. As mulheres foram violentadas em Sião. As virgens nas cidades de Judá enforcaram os príncipes, não tiveram nenhum respeito pelos velhos. Os jovens são obrigados a virar os moinhos. Os meninos tropeçam debaixo das cargas de lenha. Os anciãos já não se reúnem junto ao portão das cidades, os jovens já não cantam mais. Cessou a alegria do nosso coração, a nossa dança se transformou em lamentações. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Por causa disso, o nosso coração está doente. Por causa dessas coisas, os nossos olhos se escureceram. Pelo monte Sião, que está abandonado, vagueiam os chacais. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Por que nos rejeitarias de vez? Por que ficarias tão enfurecido contra nós? Capítulo 36 de Salmos. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. No seu leito planeja maldade, detém-se em caminho que não é bom e não rejeita aquilo que é mau. A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens, a tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor,
preservas as pessoas e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Estende a tua misericórdia aos que te conhecem, a tua justiça aos retos de coração. Não deixes que os pés dos soberbos me esmaguem, nem que a mão dos ímpios me obrigue a fugir. Tombaram os obreiros da iniquidade, foram derrubados e não conseguem mais se levantar. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.